Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Quando a gente fala de desenvolvimento como pessoa, a saúde física ela é tão importante quanto a saúde mental. E é justamente por isso que a resenha de hoje é esse livro aqui, O Peso das Dietas, de Sophie Deran. Bom, só para te lembrar aqui que eu não sou um profissional da área de saúde, eu sou um leigo que leu esse livro e vou te deixar as minhas opiniões aqui, mas é sempre importante, né, antes de você tomar qualquer decisão, que se possível você procure um profissional da área. Bom, nesse livro, a Sophie desmistifica a ideia de que a gente precisa seguir dieta a vida toda. Nós não precisamos seguir dietas a vida toda e muito menos dietas restritivas. Bem, vale ressaltar a larga e vasta experiência que a autora do livro tem na área de saúde, nutrição, né? Então ela é francesa, mas mora aqui no Brasil há muito tempo, é PhD, né? Tem doutorado, mestrado nessa área de saúde, já morou nos Estados Unidos, em outros países também, e tem uma vasta experiência na área. Então não é uma pessoa leiga, não é alguém que não conhece do assunto falando, tá? É uma profissional extremamente renomada e muito bem reconhecida nessa área de nutrição. Bom, se a gente pudesse resumir em 3 pilares desse livro: o primeiro, diga não às dietas; o segundo, coma comida de verdade; e o terceiro ponto, cozinhe suas próprias refeições. Então a autora, ela resume no início, basicamente, o livro todo nesses 3 pilares, e aí vai desenvolvendo cada ponto à medida que você vai passando aí os capítulos. Bom, sendo bem sucinto, qual é o problema das dietas restritivas, né? As dietas restritivas, elas podem até funcionar no curto prazo, você pode perder peso rapidamente, só que o grande problema é que a grande parte, a maioria das pessoas que fazem dietas restritivas acabam ganhando novamente aquele peso pouco tempo depois. Inclusive, muita gente ganha até mais peso do que tinha antes. Então, é o famoso efeito sanfona. Então, o que esse livro fala é justamente isso, que o malefício de você fazer uma dieta restritiva, ele é muito maior, porque é uma coisa que dificilmente você vai conseguir sustentar durante muito tempo, durante vários e vários meses ou vários e vários anos. É uma dieta que você tende a fazer durante um período, mas que depois fica muito difícil de sustentar. E outra, né, tá cada vez mais difícil para nós que somos leigos, né, que não estudamos nutrição, que não estamos aí diariamente lendo publicações sobre nutrição, tá cada vez mais difícil da gente saber o que pode e o que não pode comer, né? Quer dizer, antes o ovo era vilão, causava colesterol, hoje em dia não tem nada a ver. Todo dia surge algum alimento que é milagroso, chia, sal do Himalaia, não sei o que. Antes a gordura era vilã, agora ela já não é mais. Antes você tinha que passar longe de banha de porco, hoje em dia banha de porco já pode. Então assim, é muito complicado de você acompanhar esses modismos da nutrição. Então o que esse livro sustenta é que cada vez mais, né, na modernidade, o hábito de comer, ele tá deixando de ser um prazer pra gente e tá virando um ato de ansiedade, um ato que muitas vezes causa até dor, né, ou dificuldade, problemas psicológicos. Por quê? Porque a gente fica sempre naquela do que pode comer, do que não pode. Muita gente que tá brigando aí contra o peso, contra a balança, fica naquela ansiedade de estar comendo uma coisa que não deveria, esse tipo de coisa. Então, essa questão de você sentar à mesa, de você comer prazerosamente, muitas vezes vira uma verdadeira tortura. De acordo com o livro, 95% das pessoas que fazem dietas muito restritivas, elas ganham novamente o peso quando elas param de fazer essas dietas. Só que as pessoas tendem a esconder os fracassos. Então muita gente faz a dieta restritiva, tira todas aquelas fotos enquanto estava magro, né? Mas depois, quando vem o efeito sanfona, a pessoa esconde o fracasso, porque na cabeça dela, ter voltado a engordar é um fracasso, né? A pessoa acha que por conta de falta de força de vontade é que ela engordou novamente. Então o que esse livro tenta desmistificar é essa questão. A gente precisa ter uma visão com o nosso corpo muito mais tranquila, muito mais equilibrada, sem extremismos e sem procurar milagres e coisas que só vão agredir o nosso corpo, só vão agredir o nosso cérebro. A Sophie sustenta que não existe uma modelagem ideal para corpo, né? Cada pessoa tem uma saúde diferente, tem um metabolismo diferente, tem um corpo diferente. Então, na visão da autora, não faz sentido passar uma dieta padrão que vai funcionar para a pessoa A, para a pessoa B e para a pessoa C, porque essas pessoas, elas têm particularidades diferentes. Alguma pessoa pode ter algum problema de saúde e ter problema para emagrecer por conta disso. Outra pessoa pode ter problema hormonal, outra pessoa pode ter um metabolismo
metabolismo diferente. Então é muito complicado você jogar todo mundo no mesmo saco e dizer que uma dieta específica vai funcionar para todo mundo e que o padrão ideal de corpo é aquele. O livro cita alguns mitos, um deles é a questão da demonização da gordura. Muita gente faz uma correlação entre gordura e problemas cardíacos, porque a gente cresceu ouvindo que gordura, né, naturalmente entope artérias, esse tipo de coisas, e o que aconteceu? Houve um estudo aí, em algumas décadas passadas, que a própria autora cita, né, no livro, que fez essa correlação, estudou algumas pessoas e chegou na conclusão de que as pessoas que consumiam mais gordura tinham mais predisposição para ter problemas cardíacos. Só que esse estudo, por exemplo, ele não citou alguns países como a França. A autora desse livro é francesa e ela disse que na França todo mundo come muita gordura, e é verdade. Todas as receitas francesas têm muita manteiga, né? Tudo tem muita gordura, né? Os pratos têm muita gordura, porque a gordura para os franceses é o que traz sabor para os alimentos. Então, por exemplo, a França ela não foi citada nesse estudo. E aí, quando esse estudo foi revisto agora recentemente, é que se chegou à conclusão de que não tem nada a ver essa questão de que a gordura vai obrigatoriamente ou vai acelerar uma predisposição para problemas cardíacos. Então, é muito complicado na visão da Sofia aqui nesse livro você ditar regras de nutrição. O que é que ela fala? Olha, a nutrição ela não é uma ciência exata, ela é uma ciência biológica. Então é muito complicado se chegar a conclusões, se chegar a certezas absolutas na nutrição, porque as coisas mudam muito, os organismos são diferentes, é sempre uma coisa viva. Então a ideia que ela traz nesse livro é que a gente se alimente de maneira equilibrada, sem extremismos, sem dietas restritivas e respeitando o nosso corpo. Porque na visão da autora não existe uma fórmula mágica, não existe uma forma única e correta, uma dieta milagrosa que você vai fazer e que você vai manter um padrão de corpo que às vezes é a mídia que te impõe. Outro ponto que é citado no livro, que eu particularmente tenho aplicado no meu dia a dia, é a questão de comer comida de verdade. A Sofia indica que se reduza ao máximo possível o consumo de alimentos industrializados e ultraprocessados. O que são esses alimentos? Macarrão instantâneo, salsicha, embutidos, sopas prontas, esse tipo de coisa que é muito industrializado, tem muito sódio, tem muito conservante, refrigerante, por exemplo. Então, pizza congelada, lasanha congelada, esse tipo de coisa. Então, esses alimentos, eles tendem a causar malefícios muito grandes para quem quer ter um equilíbrio, para quem quer ter sempre uma saúde boa e não quer brigar com a balança. Então, a ideia que a Sofia traz é que se reduza o máximo possível que você conseguir o consumo desses alimentos. Mas ela não indica que se corte de uma vez só, né? Então, mais uma vez, esse livro ele é contra todo e qualquer extremismo nutricional. Então, ela não diz assim, corte 100% dos alimentos industrializados. Ela fala, olha, diminua o máximo possível. Quando você precisar comer, se estiver num aniversário, numa ocasião, você precisa comer, sei lá, que você não tem como preparar sua comida, coma com equilíbrio, com parcimônia, né? Se você comer uma vez perdida, né? Sei lá, uma pizza congelada, uma lasanha congelada, alguma coisa industrializada, não é isso que vai fazer o teu corpo desandar. Você não vai engordar de uma hora para outra por causa disso. Agora, sempre com um equilíbrio, né? E outra coisa também que é falado muito, a gente saber cada vez mais dividir o que é fome do que é compulsão alimentar, né? Então tem muita gente que sofre com compulsão alimentar, que come exageradamente alguma coisa por um problema psicológico. Então às vezes a questão de obesidade e tal tá muito ligado também a problema psicológico, né? E inclusive a Sofia cita que na grande maioria dos casos tem muito problema psicológico correlacionado com a questão de nutrição, né? Então cada vez mais, né, e ela cita isso no livro, o estudo nutricional ele tá passando por uma questão mais ampla, para vocês verem aí como é complexa essa questão de emagrecimento, de saúde e tudo mais. O que a Sofia indica é que a gente volte a apreciar o ato de comer, né? Então que a gente coma sem compulsão, que a gente coma sem culpa, sem medo, sem ficar ansioso, sem ficar pensando se esse alimento é bom ou ruim, se ele vai te engordar, se não vai. Porque à medida que você faz as pazes com a alimentação, com o fato de você comer sem medo, sem receio, sem nada, e comer alimentos saudáveis, né, equilibrados, à medida que a gente assimila isso, naturalmente o equilíbrio do peso e da saúde vai vir com o passar do tempo. Bem, o livro tem uma parte mais prática que a autora chama de Os Segredos da Sophie, que dá algumas dicas para quem quer aplicar os métodos que ela passa, né, os métodos para você não ter que fazer uma dieta restritiva e mesmo assim perder peso, obviamente de uma forma não tão acelerada, mas uma perda de peso constante e uma perda de peso que vai te fazer ter mais facilidade para manter aquele peso depois que
que efetivamente você perder. Então a ideia que a Sophie traz é que essa diminuição do excesso de obesidade, muitas vezes ela venha de uma maneira mais equilibrada, que pode até demorar um pouco mais, que não vai ser do dia para a noite, não vai ter mágica, mas que depois você evite o temido efeito sanfona. Sophie nos leva nesse livro a fazer uma autorreflexão sobre a nossa saúde, sobre a forma como nós enxergamos o nosso próprio corpo. A gente acaba pensando, será que eu quero emagrecer porque realmente eu preciso emagrecer? Ou será que eu tô querendo emagrecer simplesmente porque eu tô querendo ter um corpo de revista, que é um corpo irreal, que é um corpo que a mídia tá me impondo? Então, esse tipo de reflexão a Sophie traz no livro, e aí naturalmente você acaba tendo uma relação muito mais equilibrada, muito mais amena com o seu corpo, com a sua saúde. Então isso faz realmente você refletir e você ficar muito mais tranquilo com seus objetivos, né? E obviamente até diminuir a ansiedade. O Peso das Dietas é um livro que te dá um tapa na cara, porque muitas vezes eu sei que você, que nós pensamos que existe uma fórmula mágica, que existe milagre, que existe uma receita específica que vai te fazer emagrecer do dia pra noite, que você vai ficar magro pra sempre. E esse livro, ele te traz uma verdade inconveniente. Ele te fala que isso não existe. Não existe fórmula mágica. Normalmente, quando a gente tem um sobrepeso ou quando a gente ganha uns quilinhos a mais, a gente passou anos negligenciando nossa saúde. A gente passou anos sem fazer exercício, comendo muita coisa industrializada, muita porcaria. Então, veja bem, se você passou anos negligenciando sua saúde, né? Se eu passei anos tendo esse tipo de atitude, não faz o menor sentido, né? Racionalmente falando, que em 2, 3 meses a gente simplesmente acha que vai existir uma fórmula mágica, que a gente vai perder tudo de uma vez e vai ficar por isso mesmo e que nunca mais você vai engordar. Então o que o livro te traz é uma visão real da questão de emagrecer com equilíbrio. O livro te traz uma visão de como você pode se reeducar, de como você pode ter uma alimentação muito mais tranquila, com muito mais equilíbrio para sua vida e esquecer essas ilusões, né, essas fórmulas mágicas, esses métodos que todo mundo quer vender para você, de que você só depende da sua força de vontade, que você vai emagrecer do dia pra noite, esse tipo de coisa. Então a autora, né, a Sophie, ela não cria um mito, uma ilusão ali ao redor de alguma coisa para te fazer comprar uma fórmula mágica. Inclusive ela cita no início do livro que não sabia como seria a receptividade dos profissionais de saúde e das pessoas em relação a esse livro, porque é um livro que vai contra tudo, né? Vai contra muitos nutricionistas que dizem que tem uma fórmula mágica para emagrecimento, que é só contar caloria, enfim, esse tipo de coisa. Então é um livro um pouco diferente. É um livro que não tem nenhuma dieta certa, é um livro que te faz repensar toda a tua vida, toda a tua saúde, toda a forma como você mesmo pensa em relação ao seu corpo, emagrecimento e tudo mais. Então vamos lá. Se eu indico o livro, indico demais. Indico demais. Esse é um livro que eu não vi uma pessoa falando mal dele até agora. É um livro que todo mundo que lê realmente, quando termina, se sente muito mais empoderado ou empoderada, que realmente traz uma reflexão sobre o bem-estar de uma forma completa, né? Não só do ponto de vista nutricional, como também sob o ponto de vista psicológico. Você aprende a respeitar seu corpo, a respeitar seu cérebro. Então, para resumir, a Sophie recomenda que, como tudo na vida, a gente tenha equilíbrio. Não precisa cortar nada, não precisa cortar carboidrato total, não precisa cortar açúcar total, não precisa fazer dieta restritiva, não precisa fazer uma dieta só com líquido, não precisa fazer uma dieta só de proteína, nada disso. A ideia é ter equilíbrio, comer um pouquinho de cada coisa, fazer as pazes com o próprio corpo. Como bônus, esse livro ainda traz, se eu não me engano, são 70 receitas simples, gostosas e fáceis de fazer, que a própria autora indica, né? Algumas receitas também são chefs que indicam, são receitas realmente bem simples, nada muito sofisticado. Mais receitas ali para você fazer na janta, no almoço e tal, para que cada vez mais você tenha esse hábito de cozinhar, de preparar suas próprias refeições. Isso é muito importante para quem pretende diminuir a ingestão, né? Para quem pretende diminuir a quantidade de alimentos industrializados. Então, fazer a comida nesse sentido é bem importante nesse processo de reeducação alimentar. Essa resenha aqui, ela não tá falando tudo que o livro tem a oferecer. Ele é um livro muito completo. Então, eu indico sim que você compre. Se você gosta de livro físico, eu acho que inclusive que vale a pena você comprar a versão física para deixar guardado. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Um grande abraço e até a próxima.